Noite a todos. Meu nome é Direne, sou psicopedagoga clínica e vamos falar um pouquinho sobre um assunto que algumas mães me pediram para que eu fizesse uma abordagem sobre atividades para crianças que têm autismo e que estão nesse período de isolamento sem querer fazer nada, só brincar e não fazer mais nenhuma atividade. Então, o que é que acontece? Realmente é complicado, é difícil, assim, porque essas crianças elas têm uma rotina clínica. Então, o trabalho na clínica é um trabalho mais sossegado, é um trabalho mais lento, é um trabalho onde a gente vai individualmente com a criança criando uma rotina. Então, em casa nesse período, até as crianças que não têm um problema de aprendizagem muito complicado, elas estão passando de alguma forma por momentos de não quererem fazer atividades. Imagine agora aquela que teve sua rotina quebrada. Então, assim, como sugestão, né, eu vou falar algumas atividades que eu acho que as mães podem estar aproveitando esse tempo para poder fazer com seus filhos. Então, eu acho que é apostar nas figuras, trabalhar com as PECs e procurar figuras para tentar criar essa rotina. Então, amanhecer o dia, imprimam algumas fotos, aquelas crianças que não são verbais, que elas não têm uma linguagem através da fala, né? Então, aproveitei esse momento para tentar desenvolver essa linguagem através de figuras. Então, apostar nas figuras, imprimir algumas fotos das atividades diárias que você, mãe, gostaria de fazer com seu filho. A gente sabe que sem dedicação, sem tempo, sem planejamento, sem organização, não tem como fazer nada, né? Então, o que é que acontece? Tem que imprimir algumas fotos, pega na internet, imprime essas atividades, faz um mural de rotina, né? Coloca lá, 8 da manhã, acordar. Então, coloca a foto da criança, de uma criança que necessariamente não precisa ser a sua. Se fosse uma foto da sua, seria melhor, iria ficar mais compreensível para essa criança. Mas se não pode ser a sua, imprima uma foto de uma criança. Pode ser um bonequinho da internet que dê para ele entender que é hora de acordar, de levantar, de escovar os dentes. Aí passo 2, outra figura sentando na mesa tomando café. Passo 3, outra figura levantando e assistindo televisão. Passo 4, brincando. Passo 5, almoçando. Passo 6, dormindo um pouquinho, descansando a cabeça, que é importante durante o dia. E aí a outra parte, partindo para as atividades, uma criança sentada na mesa. E de manhã, pegue na mão de seu filho, leve para aquele mural, aponte, né? Aponta aqui, e mostre para ele e faça aquela atividade com ele. Quando for na hora da outra atividade, pegue na mão dele, mostre a atividade e faça outra atividade de novo. E vá construindo essa rotina todos os dias com ele, para que ele possa se organizar. Porque o que é que aconteceu? Ele saiu daquela rotina que ele tinha, né? Ele se desorganizou, se descompensou. Agora tem que organizar uma tarefa nova. É isso para as crianças que não são verbais. As crianças que já são verbais, elas também precisam de rotina. Então vai na rotina, mas aí já vai falando. Olha, 8 horas nós vamos fazer isso. Então pegue na mão dela, leve e faça. Olha, 9 horas nós vamos fazer isso, leve e faça. Porque no AE e na clínica nós conseguimos fazer as atividades por isso. Porque a gente fica com essa dedicação individual, a gente chama, pega na mão, leva, senta e faz. E dá muito trabalho muitas vezes, mas a gente consegue um pouquinho. Então, se não pegar na mão, se não levar. E assim, eu gostaria de falar com as mães um pouquinho. Tem mães que estão preocupadas, estressadas, porque acham que se sentindo culpadas, porque seus filhos não estão fazendo muita atividade. Tem que se culpar, não. Tem que fazer alguma coisa para que as coisas melhorem, para que ele não fique assim descompensado completamente. Ele sinta que existe regras, existe rotina. A vida não é isso, porque quando tudo voltar, vai ser difícil para ele
seguir, né? Então, essas crianças que já têm dificuldade, procurar mais ainda cumprir a rotina, mas a mãe não deve ficar se culpando, se torturando, porque na verdade a culpa não é dela, a culpa é do momento atual. E nós não temos culpa do momento atual, é uma situação necessária que a gente precisa viver, né? Então essas crianças não estão indo para a clínica fazer as terapias delas semanais. Muitas dessas crianças só faziam atividades na clínica, porque nem nas escolas elas têm planos individualizados. Então, nas escolas elas não conseguem executar as atividades. Na verdade, elas executam na clínica. A produção escolar é pouca, né? Tem outras não, tem outras que já estão conseguindo fazer muitas atividades na escola, no regular, fazem algumas questões, no AE produzem muito mais, pela questão de estar num atendimento individualizado que elas necessitam, né? Elas necessitam desse atendimento individualizado e agora está sendo mais comprovado do que nunca que elas precisam do atendimento individualizado. As mães agora estão sentindo a importância do trabalho terapêutico, né? do trabalho do AEE, justamente por isso, porque se pensa no seu filho individualmente. Então é um momento de se